Aleluia, povo amado, povo abençoado. Neste é o momento oportuno para falarmos do amor de Deus, neste dia maravilhoso. Aleluia. Neste dia maravilhoso que se chama hoje. É um privilégio nós falarmos aqui do amor de Deus, povo abençoado. Do amor de Deus. O tema da nossa ministração é buscando uma vida ressurreta. Aleluia! Buscando uma vida ressurreta. Glória a Jesus, povo abençoado. Então, povo abençoado, para nós falarmos de ressurreição, temos que falarmos também de que há uma esperança além dos túmulos. Porque a ressurreição de Cristo Jesus fez novas todas as coisas. E abriu uma porta diante de nós. Agora o acesso para a árvore da vida está disponível. E nós sabemos que por meio dessa ressurreição de Cristo Jesus, nós fomos saciados. Agora com a água, com a verdadeira água que nos limpa, que nos lava, que é a palavra de Deus. E nós, nesta última geração, da qual abandonou a cruz e o sangue, apartaram o Senhor de suas vidas, e isso trouxe uma seca tremenda. Mas, pela bondade do Senhor, Ele trouxe a água novamente para os nossos dias. A água que veio nos gerar como novos, agora obreiros levantados, como odre novos, para suportar o evangelho da verdade e ser portadores da glória da segunda casa. Nesses últimos dias, aonde vemos o grande indício, a semelhança dos tempos de Noé, sendo materializado nos nossos dias, povo abençoado. O aumento da incredulidade, o aumento do esfriamento do amor, o crescimento da violência, o crescimento do pecado sexual, do homossexualismo, os níveis de pecados em todas as áreas está crescendo, povo abençoado. Isso significa que vai chegar um ponto em que Deus tem que entrar em cena e julgar completamente a terra. E isso o Senhor já fez quando Ele julgou o seu Filho. Ele julgou a humanidade no seu Filho. Os pecados da humanidade em seu Filho. E agora Ele volta a julgar o pecado novamente na terra, porque desprezaram tamanha salvação. Então, povo abençoado, nesses últimos dias, nós temos que modular, nos lapidar o mais rápido possível, para nós ansiarmos pela ressurreição, buscando uma vida ressurreta. E o que é buscar uma vida ressurreta? É buscar uma vida de santidade. É buscar uma vida de justiça. O momento ideal se encontra agora, aonde temos que fazer uma análise
um check-up espiritual em nossas vidas, ver o que pode me atrapalhar, o que pode me impedir de entrar no reino de Deus. Aleluia! O que pode me impedir de entrar no reino de Deus. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, aquela obra redentora, o valor, o preço original, real da cruz e do sangue, nós podemos entender. Vamos abrir as nossas escrituras em Salmo 40:15, povo abençoado. Glória a Deus. Em Salmo 49, versículo 15. Aleluia. Vamos lá. Diz assim: mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Aleluia. Então veja, povo abençoado. Veja o pagamento que o Senhor fez para nós sermos agora justificados, reconciliados com Deus através do seu sangue, e que através do seu sangue agora ele comprou almas. Ele comprou almas e comprou sacerdotes através do seu sangue. E trouxe agora a redenção para o homem. Agora o homem ele é redimido pelo sacrifício de Cristo. Agora todos, se quiserem acompanhar Cristo Jesus, quiserem obedecer a Cristo Jesus, quiser agora entrar no reino dos céus, é através de receber Cristo Jesus em sua vida. Andar nesse estilo de vida da qual ele nos mostrou o caminho para o Pai, que tem que ser uma vida sacrificial, uma vida de renúncia, uma vida de entrega. E nós podemos ver que nenhum pagamento dessa terra pode pagar a nossa alma. Nem o ouro, nem dinheiro, nem chácara, nem lote, nem casa, nada pode pagar pela nossa vida. Estamos falando de buscando uma vida de ressurreição. Significa que quem pode pagar verdadeiramente e que já pagou, mas o que pode redimir as nossas almas é Cristo Jesus. Quando nós andamos no passos dele, povo abençoado. Se nós não estivermos andando no caminho, que é o caminho estreito, apertado, se nós não estivermos andando no estilo de vida da qual o Senhor Jesus nos ensinou, será impossível nós entrarmos no reino dos céus. Porque isso constitui, povo abençoado, se nós não andarmos na natureza de Cristo, isso constitui como uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Uma pessoa que estava andando na vida velha, na vida de Adão. Aleluia. Porque quando nós nascemos, povo abençoado, lá no leito da maternidade, ainda somos filhos de Adão. Mas quando você recebe Cristo Jesus e anda na vida, no caminho, no estilo de vida igual a de Cristo Jesus, então você não anda na velha vida, mas na vida de Cristo. Ou seja, você morreu para a velha vida
morreu para a velha vida e você nasceu novamente nesse novo nascimento que é espiritual, em busca do reino que é espiritual, em busca do céu das promessas que são espirituais, que é pela fé em que essas promessas, em que o céu irão se materializar em algum dia logo aqui na frente. Aleluia! Que vão se materializar aqui logo aqui na frente, como físicas e como espirituais ao mesmo tempo. E o oposto disso, o oposto de nós não abraçar esse tremendo valor de andar nessa novidade de vida, buscando uma vida ressurreta, o oposto disso é o inferno, povo abençoado. Todos aqueles que não obedecem ao Senhor, o inferno é garantia. Para todos os desobedientes, todos que não quiseram ouvir esta mensagem, todos aqueles que foram rebeldes, todos aqueles que foram desobedientes ao chamado do Senhor nesse tempo presente, o oposto disso é o inferno. E o Senhor está demonstrando a sua misericórdia agora. Nesta geração, o Senhor trouxe o Evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra o verdadeiro Evangelho da cruz e do sangue que nos transmite temor de Deus, que nos transmite a adoração correta, que nos transmite que Ele julga o pecado. Aleluia! Então, tratando-se da morte para entrar no reino de Deus, tratando-se de morte para entrar no reino de Deus, que todos os cristãos que são chamados para nascerem de novo, para entrar nessa morte espiritual, essa morte é obrigatória. Todos têm que passar pela morte. Todos. Mas a morte tem que acontecer em vida. E eu não falo daquela morte da qual você finaliza a sua vida aqui, aonde um cidadão te mata, ou você se acidenta ou morre, não. Não é dessa morte física. É da morte espiritual, da qual você tem que morrer para este mundo. Da qual você tem que morrer para as coisas desta terra. Aleluia! Para as coisas desta terra. Porque quanto eu me misturo com o mundo, com as coisas dessa terra, quanto eu comprometo a minha salvação se misturando com o mundo, eu estou vivendo em uma morte espiritual, só que de uma forma contrária. Não é uma morte espiritual para morrer para o mundo, mas sim uma morte espiritual que vai desconectar da vida eterna. E essa morte espiritual é condenação, é definitiva. E é delas, povo abençoado, e é dela que nós temos que fugir. Dessa morte espiritual definitiva, que nos desconecta da vida eterna, nos desconecta do Senhor. É separação eterna de Deus se nós desobedecermos, se nós quebrarmos as leis de Deus, se a gente for insubmisso, for incrédulo, continuar na velha vida de Adão, você estará separado do Senhor eternamente. Isso é morte espiritual definitiva.
O Senhor, ele está falando de uma morte para o mundo. Uma morte para o mundo. Para você estar buscando uma vida ressurreta, é necessário você morrer para o mundo. Aleluia! E é por isso, se nós olharmos em Hebreus 9, 27... Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juiz. Morrer em vida é morrer para as coisas do mundo. Por um ato de decisão em sua vida, você pode decidir o rumo da sua eternidade. Por um ato de decisão, você pode decidir o curso da sua vida. Quando você decide morrer para o mundo, morrer para o orgulho, morrer para o pecado, você decide ganhar a sua eternidade em vida. Você abraça o Evangelho do Senhor em vida. Porque o homem, ele tem que passar pela morte. Todos têm a obrigação. A morte é obrigatória para todos. E todos têm que morrer. Todos têm que morrer. Isso significa que você tem que escolher morrer agora para o mundo. Para você ganhar a salvação em vida. Porque se nós não escolhermos morrer para este mundo e continuarmos a viver a nossa vida normalmente, continuarmos a viver nos prazeres desta vida, desfrutando do que essa vida apresenta, desfrutando do que o mundo apresenta, se nós finalizarmos a vida desta forma, sem mudança de vida, então só resta enfrentar o juízo. Porque você não viveu aos comandos do Senhor, mas viveu aos comandos da sua vida. Então está decretado. Você agora vai ter que encarar a tua sentença. Isso é lei, povo abençoado. Isso é lei. Deus, ele é muito justo. Deus, ele é muito justo. Deus, ele é muito justo. Significa uma coisa, que se você morrer para esta vida, se você deixar essa vida, se você abandonar esta vida por amor ao Senhor, quando você finalizar as suas atividades aqui na terra, você vai ter que ganhar outra vida. Você vai ter que ganhar outra vida. Porque você deixou de viver esta e vai ganhar a outra, que é a eterna. Mas se você viveu esta vida, se você viveu esta vida nos prazeres desta vida, quando você finaliza suas atividades aqui na terra, finaliza sua vida, seu fôlego de vida aqui na terra, então você não tem como ganhar a outra vida, porque você já viveu a sua vida aqui. Você preferiu o descanso desta vida. Você preferiu descansar a sua vida aqui. Então, a advertência que traz daqui é: morra para o mundo. Comece
a buscar uma vida ressurreta de agora para frente. Comece a buscar uma vida de ressurreição de agora para frente. Se Cristo morreu e ressuscitou, Ele quer que você trilhe por este caminho. Que tenha um ato de responsabilidade de viver neste caminho. Em uma fidelidade, em uma base diária, em negando os teus prazeres, negando esta vida, em prol de buscar a vida eterna com Cristo Jesus. Eclesiastes 9, povo abençoado. Eclesiastes 9. Tratando-se de buscar uma vida ressurreta. E uma vida de ressurreta é uma vida de ressurreição. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus, louvado seja nosso Deus. Só um instante. Só um instante, povo abençoado. Só um instante. Só um instante, eu vou buscar aqui o carregador. Aleluia, povo abençoado. Aleluia. O celular já estava descarregando. Mas agora dá para continuar a mensagem. Vamos agora ver o que é uma verdadeira responsabilidade nesse chamado santo. De nós estarmos buscando uma vida ressurreta. Eclesiastes 9, povo abençoado. Vamos a Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, no versículo 11. Não, Eclesiastes 11, quer dizer. Eclesiastes 11, no versículo 9. Que diz assim. Não, é no versículo 3, perdão. Quanto as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. Onde cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Aleluia. Nós não podemos compreender, povo abençoado. Versículo 5, vamos ao versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado.
nem no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. O homem, ele não conhece, não compreende a forma, o planejamento do Senhor, de como o Senhor, ele faz os seus propósitos. O homem não tem discernimento nenhum para compreender as obras de Deus. E tratando-se de como as leis da natureza são governadas pelo Senhor, tudo tem uma ordem perfeita. Tudo tem uma ordem perfeita. A natureza, ela obedece fielmente ao Senhor. Fielmente. Tudo na permissão de Deus. Significa que a morte, ela vai continuar derrubando o homem. Porque se nós olharmos aqui, que quando as nuvens estão cheias, no versículo 3, que é o nosso alvo. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul e quer para o norte. Onde cair, ficará. Quer dizer que se uma árvore, na direção da qual ela cair, seja para o norte, seja para o sul, ela irá ficar ali para sempre. Para sempre. Não tem como ela voltar ao seu estado original da forma como era antes. Caiu, acabou. Acabou. Está definido. Está decidido. Mas, povo abençoado, tratando-se de como a gente tem que ver o Evangelho, a gente tem que viver uma vida cristã com muita seriedade. Porque o nosso cristianismo vai ter um fim. A nossa vida terá um fim. E é neste fim é que o Senhor, ele vai decidir o destino da nossa alma. E é por isso, povo abençoado, que uma vida de santidade, uma vida de justiça tem um destino. É o destino da ressurreição. Mas uma vida de desobediência, uma vida de iniquidade também tem um destino. Um destino do lago de fogo. Que mediante esses dois destinos está diante de nós. Que mediante essa árvore, que é o ser humano, ele tem a decisão de escolher a sua eternidade. Aqui em vida, como nós observamos em Hebreus 9, 27, está destinado à morte para o homem uma única vez. Então, uma única vez, nós temos a decisão de escolha de nós nos arrepender. Nós temos a decisão de escolha de nós mudarmos daqui para frente. Nós temos a decisão de escolha para que a nossa árvore não caia para o lado errado. Porque se ela cair para o lado errado, ela vai ficar. Mas se ela cair para o lado certo, ela vai ficar. Então, a morte, ela vai continuar derrubando o homem. E aonde ela nos derrubar, que a direção da nossa árvore, a direção da nossa vida, caia para o lado certo. Caia para o lado do reino de Deus. Aleluia! Para o reino de Deus. E é por isso, povo abençoado, que temos esse privilégio
de entrarmos na vida eterna. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, a obra redentora, o valor do seu sangue, da qual nos trouxe a ressurreição, uma oportunidade de agora nós entrarmos no reino de Deus, aonde em Salmos 49, voltando lá novamente, em Salmo 49, em Salmos 49, vamos lá em Salmos 49, aleluia, em Salmos 49, no versículo 15, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si, em que o Senhor está levando todos aqueles que andam na santidade. Todos aqueles que andam na justiça, o Senhor levará para junto dele, aos cuidados, aos ternos do Rei Jesus. Que a sua árvore caia para o lado certo. Que a sua vida, os seus passos, brilhe o Senhor Jesus. Que nesta conduta de vida, nessa vida em que eu tenho que estar buscando uma vida ressurreta, de dia e de noite. E todos os meus planejamentos nesta vida têm que ser em prol do reino de Deus, em prol da mensagem de uma vida, em prol de uma vida, de uma perspectiva eterna, de eu buscar o reino de Deus. Se eu planejo ter uma chácara, o que aquela chácara pode me ajudar para entrar no reino de Deus? Mas se eu utilizar esse planejamento que eu tenho de eu comprar uma chácara, significa que eu tenho que usar essa chácara para poder alcançar almas ali. De eu abrir um ponto de pregação ali. Ali eu estou planejando aquele foco que eu tenho para poder fazer com que eu entre no reino de Deus. Aleluia! Agora, se eu tenho um planejamento de ter uma chácara, mas é para dormir, descansar, para poder ali passar dias farreando, curtindo a vida ali, sem um pingo de planejamento para o Senhor, então isso aí é foco terreno. Isso aí é para satisfazer a sua carne. É para satisfazer o seu ego. Para crescer cada vez mais o seu orgulho, a sua vanglória. Para passar relatório para as pessoas que você tem uma chácara, que você é um abençoado. Como essa igreja presente está fazendo isto, povo abençoado? Adquirindo propriedades, adquirindo os bois, adquirindo casamentos e mais casamentos, trocando de esposa como troca de roupa, sem um pingo de temor de Deus, ganhando as riquezas desta terra, mas estão cada vez mais distante do reino de Deus. Bem distante. Perderam o senso de Deus, porque Deus se apartou, povo abençoado. O Espírito Santo já não está mais na casa nesse dia presente. Ele se concentrou com todo o seu poder agora nos seus mensageiros que está na terra, trombeteando a mensagem da ressurreição. O mensageiro, profeta David Wall, o profeta Elias de Malaquias 4:5, que está andando na terra,
nos trazendo a mensagem de libertação, o evangelho da cruz e do sangue. E é neste evangelho que temos uma vida de ressurreição. Uma vida conectada com Cristo Jesus. Aleluia! Então, Eclesiastes, no versículo 3:11, não tem desculpa nenhuma para o homem. Não haverá desculpa nenhuma para o homem. Vamos em Eclesiastes 3, povo abençoado. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus, ele colocou um senso de eternidade no coração do ser humano. Todo ser humano tem o arbítrio de escolher a eternidade. Aleluia! Ele sabe que tem o reino de Deus, porque ele tem um programa ali que Deus deixou no coração do homem, o anseio pela eternidade. Então não há desculpa, povo abençoado, para poder ficar incrédulo e viver nessa terra. Não tem desculpa, até mesmo para os ateus não há desculpa dele dizer que não acredita em Deus. Porque a Bíblia diz que só pelas coisas criadas você já sabe que existe um Criador que criou todas essas coisas. Aleluia! Então não há desculpa para ninguém. Todos nós somos conscientes dos nossos atos. Todos nós somos conscientes dos nossos atos. Você é consciente dos seus atos. Eu sei que há um céu e eu sei que há um inferno. Mas eu quero o céu. Mas a resposta da minha vida não condiz com o estilo de vida do céu. E isso é perigoso, porque isso confirma que você não creu, não viveu a promessa de uma vida ressurreta. Mas, se você viveu uma vida nos caminhos do Senhor, em que as respostas das suas atitudes condiz e confirmou o evangelho, que confirmou a sua conduta, as suas obras verdadeiras que foram boas, então você vai entrar na eternidade. O oposto diz que, ao contrário, se nós não vivemos a vida ressurreta, não iremos entrar no reino do céu. Se não entrar no reino do céu, vai entrar onde? No inferno. Aleluia, povo abençoado. Então, todos somos cientes e conscientes que nós temos que nos preparar de uma forma adequada. Os nossos membros é a resposta. Deus, ele olha para os nossos membros, povo abençoado. Olha para nossas atitudes, olha para o nosso coração, olha para o nosso ouvido, nossos olhos, olha para tudo que é do nosso corpo, em resposta. O Senhor, ele não vê palavras do ser humano, ele vê as respostas. Porque o coração manda e você obedece. Isso é crer. Crer acompanhado de atitudes. As suas atitudes confirmaram você se preparar conscientemente. Aleluia. Mas o que pode nos impedir de nós nos prepararmos, o que pode nos impedir de nós não buscar uma vida ressurreta é Marcos 4. Aleluia. Marcos 4. Vamos em Marcos 4. Marcos 4, do versículo 16. Do versículo 16
até o 19. Marcos 4, do versículo 16 até o 19. E vamos lá. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouve a palavra, ouve essa ministração aqui que você está ouvindo. E logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo o abandonam. Ou seja, povo abençoado, nós temos que estar arraigados. Nós temos as raízes da ressurreição. O evangelho tem que criar raízes profundas no nosso coração, para nós nos mantermos firmes diante da tribulação, diante das provações e diante da perseguição. O Senhor, ele não vai nos testar agora. Ele está nos preparando para aquele dia final, o dia do nosso teste. O dia da qual o Senhor vai nos provar a nossa fé. No ouro. Vai nos batizar com o fogo. E o fogo é isso. É te purificar, arrancar todas as impurezas. O Senhor, ele vai nos batizar com o fogo. E o fogo é a purificação. É o teste da nossa fé. É a prova viva que você ama Deus verdadeiramente. O exemplo disso é Pedro. Pedro andou com o Senhor Jesus durante todo o seu ministério. Mas Deus provou ele com o fogo. Mas ele negou. Mas ele negou porque ele não tinha visto verdadeiramente o Espírito Santo. Mas quando ele conheceu, então ele viu o Senhor Jesus ressuscitado e então caiu para frente para pregar o evangelho. Mas isso aí é outro contexto, para não fugir do foco dessa ministração, buscando uma vida ressurreta. Aqui nós vemos os perigos em Marcos 4, que pode nos impedir a nossa entrada, povo abençoado. É justamente isso. Para nós nos mantermos a nossa conduta no evangelho, precisamos estar enraizados profundamente. Profundamente, o evangelho tem que criar raízes em minha vida. Porque se criar raízes que não penetram profundamente, você pode perecer diante da provação. Você pode ficar por pouco tempo no evangelho, mas não entra na eternidade. E há outro tipo de pessoas que está buscando uma vida ressurreta, mas pode ser perigoso, o que pode apresentar para estas pessoas que estão buscando uma vida de ressurreição, que é no versículo 19. Mas quando chega as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Chega um ponto em que pode ser muito perigoso nós desfocarmos de uma vida ressurreta. Vai chegar o momento em que a sua caminhada vai se tornar morna, infrutífera. Uma mistura de mundo com Deus. E isso pode ser mortal.
ao ponto de você se tornar resistente à palavra do Senhor. E nós temos que estar em comunhão com o Senhor e orando para o Senhor, para que as nossas ovelhas, para que você, nós, todos o corpo de Cristo, nós temos que orar uns pelos outros, para que a nossa condição, povo abençoado, como crentes, que estamos no verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, não mude o coração. Aleluia! Então, 1 Timóteo 6. Vamos em 1 Timóteo 6. Para que o nosso coração não mude. Por causa dessas coisas, por causa do anseio desta terra, pode acontecer isso aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo 1 Timóteo, vamos em 1 Timóteo. Vamos em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, no versículo 6 até o 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. É por isso que, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Aleluia! A nossa vida tem que estar em uma comunhão ativa com Deus e o que comer e o que vestir está de bom tamanho para nós. Não precisamos buscar nada além disso, porque se nós estiver buscando algo mais exageradamente, isso já se constitui como pecado. O ser humano ele tem um limite. E quando ele quebra esse limite, ele peca voluntariamente. Vamos continuando. Os que querem ficar ricos, que é, no caso, as pessoas que querem cada vez mais quebrar os limites da sua natureza humana. Vamos lá. Os que querem ficar ricos, em outras palavras, é justamente isso. Os que querem quebrar as leis da sua natureza humana. Continuando. Caem em tentação, olha só. Caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam aos homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aqui a Bíblia está dizendo dos ricos. E justamente, povo abençoado, das pessoas que não se as pessoas que não se satisfazem com aquilo que eles têm. Eles querem buscar mais descontroladamente. E isso faz com que as pessoas se desviem do evangelho da ressurreição, do evangelho da cruz. Por isso que hoje a nossa igreja se desviou totalmente. Caiu em apostasia. Apostasia significa o que é apostasia? É desvio da verdadeira fé. Está escrito, povo abençoado, nos dicionários deste mundo. Apostasia não crê em Deus, no verdadeiro Deus. Aleluia! É engano, povo abençoado. É engano. Apostasia é engano. Eles estão adorando deuses. No seu entendimento, ele acha que eles fazendo daquela forma, eles estão agradando a Deus. Mas pelo contrário,
Eles estão adorando a um outro Deus. Eles foram enganados. Eles deixaram o engano entrar. E isso desviou essas pessoas. A partir do momento em que as riquezas, a partir do momento em que os anseios pelas coisas deste lugar tomou de conta do seu coração. E quando isso, povo abençoado, passa dos limites, chega um ponto em que vai ficar difícil da pessoa retornar aos caminhos de Deus. Vai chegar o momento em que essa queda será fatal, ao ponto deles mergulharem, como está escrito aqui, ao ponto deles mergulharem na ruína e na destruição. Aleluia! Por isso que há uma necessidade de sabedoria e de entendimento, de nós entendermos a esta preparação, de nós estarmos buscando uma vida ressurreta, por meio da santidade, por meio da justiça. Para nós entendermos em Salmos 49:15 que ele vai nos levar, se nós estivermos vivendo em uma santidade e em justiça. Se nós estivermos em Mateus 6. Aleluia. Mateus 6. Mateus 6, no versículo 19. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Então, povo abençoado, nós temos que acumular tesouros no céu, e não aqui na terra. Quando nós acumulamos tesouros na terra, o nosso trabalho, as nossas atitudes, nós vamos permanecer firmes para sempre com o Senhor. Aleluia! Na terra, porque se nós estivermos acumulando aqui, no céu, eu errei. Se nós estivermos acumulando o nosso tesouro no céu, a recompensa da vida eterna. Mas se nós estivermos acumulando as coisas aqui da terra, pode nos trazer a destruição e a nos mergulhar cada vez mais na ruína, ao ponto de nós desviarmos do verdadeiro Deus, ao ponto em que vai nos conduzir o mesmo destino que conduziu o rico de Lucas 16. Vamos em Lucas 16, por abençoado. Não quero prolongar muito, só um pouquinho, para nós entendermos e fecharmos essa nossa última escritura. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e se vivia luxo todos os dias. Significa, povo abençoado, que ele era um homem rico. No versículo 22, quando foi o momento da partida, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado no inferno, no Hades, onde estava sendo atormentado. E ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ele se deparou no inferno, por abençoado. Ele achava que vivendo uma vida de riquezas, de luxo, para ele no seu coração ele achava que ali era bênçãos de Deus. Ele achava que isso era uma aprovação de Deus. E ele estava confortável que iria entrar. Porque pelas suas riquezas em que ele estava ganhando, ele achava que isso era passaporte para entrar no reino dos céus. Era uma segurança, uma esperança e uma incerteza que criou dentro dele, de ele
entrar no reino dos céus daquele estilo de vida que ele estava andando. Aleluia! E isso não era, povo abençoado. Isso era apenas um engano da qual ele viveu aqui, se desfrutando confortavelmente, sem sequer matar o eu, morrer para este mundo, morrer para o ego, morrer para o orgulho, viver uma vida sacrificial, porque o mendigo, a Bíblia diz que ele era um mendigo que estava ansiando comer. Não era porque ele estava desejando, não. Ele estava mesmo tendo a necessidade, na falta do seu organismo, de querer o alimento, ansiando. E ele era reto, justo, ao ponto dos anjos virem levar para a eternidade. Significa que era um mendigo que não tinha coisa errada em sua vida. Era a condição dele que estava ali. E Deus não tirou ele daquela condição. Deus testou ele durante toda a sua vida ali. Então há duas vidas aqui e há duas realidades aqui. Que a nossa árvore, que as nossas decisões, as nossas atitudes caiam para o reino de Deus. Que nós vive uma vida sacrificial, buscando uma vida ressurreta. Mas o buscar uma vida ressurreta vai envolver isso. Vai envolver sofrimentos na caminhada, vai envolver muitas lutas, muitas provações. O mundo vai querer te testar, o mundo vai querer apresentar seus pratos. Então você tem que estar firme para resistir. E se você tem um foco, um planejamento, que você construa em prol para o reino de Deus, para acumular os seus tesouros nos céus. Amém? Que nós olhamos para o sacrifício do Calvário e que foi muito importante nós estarmos alimentando dessa palavra de Deus em nossos corações. Vamos louvar Romanos 11 para nós. A oração de arrependimento, todos aqueles que têm a necessidade de receber Cristo como o seu Senhor e seu Salvador, repita essa oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Hoje eu entendi uma vida ressurreta. Me ensina a viver no padrão da justiça, no padrão da santidade. Me ajude a encontrar, meu Pai, cada vez mais o caminho do céu, para que eu possa enxergar e eu possa preparar minha vida pelo meio do Espírito Santo para atuar em meu coração. E hoje eu decido receber o Senhor em minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Defenda o meu nome, Senhor. E hoje eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Procure o meu telefone 63 91 26 41 40. Se quiser aí um conselho, uma ajuda espiritual, estou aqui para ajudar, estou aqui para lhe servir como pastor a serviço de Deus. Romanos 11, vamos em Romanos 11. Aleluia. Romanos 11, 33. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. No mais poderoso nome de Jesus.
Shalom, shalom, a paz do Senhor.